Paz, povo de Deus, que o Todo-Poderoso nos abençoe abundantemente. Estamos unidos em mais um dia de oração, em mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu chamo sua atenção para esse texto e eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Vamos agora ler o texto. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. A ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, uma cidade antiga dos tempos bíblicos. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Veja só a situação da vida dessa mulher. A mulher era viúva, havia perdido o seu marido e, ainda por cima, o filho dela morreu. O coração da mulher estava dilacerado. Ela já não tinha mais ninguém. A família dela havia sido destruída pela morte. A morte entrou na casa dela e levou o seu marido e depois levou o seu filho. Imagine a situação emocional e psicológica em que essa mulher se encontrava. Ela estava devastada, abalada emocionalmente. Certamente ela já havia perdido a vontade de viver, havia perdido a esperança. Ela estava indo enterrar o seu filho, chorando, com o coração totalmente despedaçado. As pessoas que lhe acompanhavam estavam tristes pela situação, abalados por ver a mulher naquela situação. Uma viúva e ainda por cima o seu filho morreu. E ela tinha apenas um único filho, o seu herdeiro, o único que poderia espalhar a sua semente, levar a sua descendência adiante. Mas nem isso a mulher já tinha mais. Era uma situação complexa, difícil. E quantas pessoas hoje em dia não passam por isso? Não é verdade? De repente você está passando por algo semelhante. Talvez você já sofreu muitas perdas na sua vida e você praticamente já não tem mais vontade de viver, já não tem mais esperança. Com isso que eu estou lhe dizendo, eu quero dizer que há esperança sim, e a esperança é Jesus Cristo. Nem tudo está perdido, existe uma luz no fim do túnel. Essa luz é a chama da esperança viva, da viva esperança. A esperança tem nome e é Jesus Cristo. Jesus é a esperança. Talvez você está praticamente na mesma situação, ou pelo menos parecido com a situação dessa mulher. O teu coração está dilacerado, todo quebrado. De repente você está abalado emocionalmente. De repente você já não tem mais forças para prosseguir, para continuar a sua jornada. Aconteceram tantas coisas negativas na sua vida, mas eu quero lhe dizer que a esperança continua viva. A esperança é Jesus. Veja só o que aconteceu. Essa mulher, ela foi abençoada por Deus. Ela foi honrada. Deus teve compaixão da mulher e lhe deu a honra
de recuperar o seu filho, que já estava morto. O espírito dele já havia saído do corpo, já estava no mundo espiritual. Mas não importa onde esteja o espírito humano, a alma humana, quando Jesus dá a ordem, espírito volta ao corpo, o espírito volta e acontece o milagre da ressurreição. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Ele governa todas as coisas, Ele está acima de tudo, inclusive Ele está acima da morte. Ele mesmo venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E Ele provou que Ele é Senhor da vida, quando deu vida a tantas pessoas nos tempos bíblicos. Uma delas, esse jovem, o filho da viúva de Naim. Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Vamos ver como essa história terminou. Versículo de número 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Jesus teve compaixão da mulher, porque a mulher estava aos prantos, estava desesperada. Como já falei, ela havia sofrido duas perdas significativas na vida dela. O marido, ela era viúva. O filho havia morrido. Ela estava indo para enterrar o filho, estava desesperada. A pior dor que existe é a dor da perda de um filho ou de uma filha. É uma dor terrível. Só quem já passou por isso sabe o que estou falando. A mulher estava com o coração totalmente despedaçado. Mas Jesus se compadeceu da situação da mulher e disse para ela: não chores. Jesus disse: não chores. O mesmo ele diz para você que está me acompanhando: não chore. Jesus Cristo está enxugando suas lágrimas, enxugando seu pranto. Ele te diz: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te mando, levanta-te. Aonde que estava o jovem? O jovem estava morto. Jesus falou com o cadáver? Não. Jesus falou com o espírito do jovem, que estava em algum lugar do cosmo. Não sabemos aonde. No mundo espiritual. Não sabemos a localidade. Mas Jesus sabia onde estava a alma do jovem. Jesus falou com a alma do jovem, dizendo: jovem, olha só, jovem, levanta-te, eu te mando. Jovem, eu te mando, levanta-te. Algo sobrenatural aconteceu. O espírito voltou ao corpo, voltou a encarnar. E o jovem se levantou. Houve um suspiro bem forte. O jovem voltou a respirar. Ele expirou, suspirou, recuperou o fôlego da vida e passou a viver novamente, para que fique provado que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor de toda a criação, que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Jesus está acima de tudo, inclusive acima da morte. A morte não pôde vencer Jesus e jamais poderá,
porque Jesus venceu a morte. Não só uma vez, mas várias e várias vezes. Cada vez que Jesus ressuscitava alguém, e Ele próprio ressuscitou, Ele venceu a morte. Glória a Deus. Ele falou: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. É claro que Jesus é mais do que profeta. Jesus é o Messias. Deus visitou o seu povo. Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Esta notícia, ou boa nova, ou evangelho, a respeito dele, de Jesus, divulgou-se por toda a Judéia, o que Jesus havia feito com o jovem, a respeito do jovem que havia ressuscitado e de quem realizou esse feito, esse milagre. O evangelho começou a se espalhar pela boca do povo. O povo, os camponeses, os moradores da cidade, começaram a divulgar o ocorrido, anunciando o evangelho, anunciando o Senhor Jesus como o Messias, o grande profeta da profecia do profeta Moisés. Moisés profetizou que depois dele viria um profeta maior do que ele, superior a ele. Estava se referindo ao Messias. Jesus é o Messias. Ele é o profeta dos profetas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança e por todas as cidades circunvizinhas. Esse foi mais um evangelho, mais uma leitura do evangelho de Cristo Jesus. Eu espero que vocês tenham compreendido, guardem, armazenem em vossos corações esta boa notícia a respeito de Jesus e do que Ele pode fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Vamos orar? Vamos começar com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Messias, Jesus de Nazaré, eu entro na tua presença gloriosa. Em nome do Cristo ressurreto, aquele que operou maravilhas nos tempos bíblicos e continua operando maravilhas nos tempos atuais, pois o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro a Ti e peço que o Senhor abençoe a vida de todos os membros da minha comunidade e a vida de todos os cristãos espalhados pela cidade de Pinheiro, Maranhão e por todo o Brasil e o planeta Terra. Aonde tiver um cristão, um fiel cristão, que ele seja acolhido pela tua mão poderosa e seja abençoado. Salva, meu Deus, os perdidos, cura
as pessoas da cegueira espiritual. Liberta as pessoas do pecado, dos vícios. Em nome de Jesus, meu Pai, liberta os viciados, consola os que choram e traz paz aos corações oprimidos. Tenha compaixão dos feridos. Abençoe a vida das pessoas que foram traumatizadas, que sofreram abusos. Consola elas e faça justiça na vida delas. Em nome de Jesus, meu Pai, retribua a cada um segundo as suas obras. Derrama a Tua graça sobre cada um de nós, pois a Tua graça é melhor do que a vida, é melhor do que o vinho. A Tua graça é a maior expressão de amor que o Senhor tem por cada um de nós. Ó Deus, abençoe a todas as pessoas que nesse momento estão chorando, estão sentindo dores insuportáveis. Tenha compaixão, Pai. Toca nas pessoas que estão vivendo à base de morfina, à base de medicamentos para conter a dor. Tenha compaixão, Pai, e acaba com essa dor, com esse sofrimento, e opera o milagre na vida de todas essas pessoas. Eu oro, meu Pai, pela cidade de Pinheiro, pelos novos gestores que foram eleitos neste ano, para que no próximo ano, ao assumirem o cargo público, venham trabalhar com excelência, com humanidade e com temor e tremor de Deus. Abençoe o novo prefeito, abençoe os novos vereadores, derrama Teu poder, Pai. Abençoe todas as autoridades de Pinheiro, do Maranhão, do Brasil e do mundo. Derrama a Tua graça sobre cada um deles. Faça justiça, meu Pai, que haja justiça social no nosso meio. Que haja equidade, que haja equilíbrio na sociedade contemporânea. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Estamos abençoados. Você crê? Então diga graças a Deus. Deixa o gostei, compartilha, inscreva-se no canal e acompanhe a jornada de fé todos os dias ao meio-dia. Fiquem com Deus e não esqueça de glorificar somente a Deus e a mais ninguém. Glória a Deus. Que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos
aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Teu é o reino, a glória e o poder, para sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Teu é o reino, a glória e o poder, para sempre.